Oi, eu sou o Luiz e esse é o Memórias. O Memórias é um projeto para registrar lembranças e promover identificação. Você está ouvindo um episódio da série Fotografias, e nesse episódio quem conta a história é o Vinícius, do podcast Fatal Error Nerd. Intitulada A Terra de Dante, o Vinícius conta pra gente sobre uma descoberta que mudou a sua vida. Fiquem agora com o Vinícius. Olá, pessoal do podcast Memórias, beleza? Eu sou Vinícius Vitória e, eu falei com o Luiz que eu queria compartilhar uma história que particularmente é muito especial para mim e toda essa foto tem um grande significado para minha vida e que a partir dela eu percebi que não só minha vida mudaria muito, mas também eu percebi o quão forte é ser um pai. Pra quem não sabe, eu sou lá do podcast Fatal Error Nerd e do podcast Fatos e Nada Confidencial, 3 podcasts, olha só, e ainda uma criança pra cuidar. Mas eu tô há 3 anos morando nos Estados Unidos e a mudança pra cá foi meio que uma forma de não quero criar meu filho no Brasil, porque aconteceu várias coisas e eu fiquei inseguro de ficar no país, né? Questão de segurança, principalmente no meu estado, que chegou a ter uma greve da polícia. Isso me fez ter vamos dizer que eu perdi as esperanças, né, no Brasil. E como eu já tinha parentes aqui, né, minha esposa já tinha irmãos, mãe e pai aqui, a gente resolveu migrar de uma vez, já que a gente já tinha meio que uma base estruturada. E para nós que já tínhamos uma criança de 1 ano e meio, a gente não sabia como que seria, né? Como que seria a adaptação dele. Mas como a gente pensou que ele era muito novinho, ele não ia sentir tanto, né? Então, acabou que a gente migrou, foi uma tristeza. O nosso filho tinha muito contato com minha mãe, né? E foi triste para minha mãe largar ele. E o Dante era uma criança super normal, tal. E quando chegou aqui nos Estados Unidos é uma correria só, às vezes a gente trabalha mais do que a gente tem tempo em família e tudo. Mas teve uma ocasião que a gente foi numa consulta médica para levar o Dante, porque o Dante teve uma certa alergia. E um detalhe interessante que Dante, antes de vir pra cá, né, o meu filho, ele no Brasil ele falava bastante, inclusive a primeira palavra que ele falou foi Cidinha, né, que é a nossa cadelinha que a gente tinha no Brasil. A gente tem ela, né, na verdade. Ela só tá com a prima da minha esposa hoje. Mas a médica ficou olhando pra ele e falou assim, nossa, ele quase não fala, né? Aí a gente falou assim, mas desde que ele se mudou, acho que teve um baque e ele parou de falar. E a médica falou assim, vocês acham que é por causa do baque de ter saído do país? A gente falou, acho que é, né? Porque ele falava normal, falava o nome das primas, chamava a vovó, tudo. Aí a médica falou assim, bom, de qualquer forma eu vou mandar toda semana uma terapeuta para poder avaliá-lo, ver qual é a melhor forma da gente trabalhar as falas dele e tal, desenvolver a fala. Aí beleza, aí foi passando os meses e nada do Dante falar, tipo, ele só balbuciava algumas coisas, gritava muito, e a gente percebia que ele tinha uns ataques de explosão. Então, no dia 22 de março de 2018, tipo, faltando 5 meses pra gente completar 1 ano aqui, eu tava tomando café, eu sei muito bem disso porque foi muito marcante pra minha vida esse dia, que eu estava tomando café, minha esposa estava com a terapeuta e o Dante no quarto lá para eles fazerem a sessão deles, tá? E eu ouvindo minha esposa conversar com a terapeuta. Então, eu começo a ouvir minha esposa chorar muito. Corri para dentro do quarto, sem entender muito bem o que estava acontecendo, e a terapeuta só muda a cabeça baixa e meu filho brincando e minha esposa chorando assim compulsivamente. Aí a terapeuta só fez um sinalzinho com a mão do tipo deixar ela desabafar, né? Aí eu tava preferindo não dizer nada. E depois que a terapeuta foi embora, minha esposa veio conversar comigo, ela me puxou no canto e falou, com todo o diagnóstico dela, tudo, com todas as observações, ela chegou num consenso que o Dante é autista. Esse foi um dos dias mais difíceis da minha vida, porque eu percebi que
a minha missão não era só ser pai, era outra, mas a gente tinha uma certa suspeita, né? Eu tinha pesquisado muita coisa sobre, e eu vi que era muito normal. As crianças falarem bastante no começo e de repente perder a fala. Mas eu mesmo acho que nunca quis acreditar que talvez o meu filho fosse ter essa condição. O Dante tem um sentido para a tristeza das pessoas que eu te digo que é quase, se eu posso nomear isso, é quase divino. Porque o Dante, quando a gente tá triste, eu ou a mãe dele, ou a avó dele, ou o avô dele, ele vem perto, ele brinca, ele tenta fazer o nosso dia melhor. E um tempo atrás, antes desses dias, ele tem uma mania de mexer no meu celular. E eu tava tentando ensinar ele como é que fazia uma selfie. E nesse dia eu tava chorando dentro do quarto. Ele entrou no quarto, fez carinho na minha cabeça e aí ele ficou assim, aí ele falou, papá. Aí eu falei, oi, meu amor. Ele pegou o celular e ele mesmo fez a selfie. Pela foto que vocês vão ver, vocês vão perceber que eu tô com os olhos cheios de lágrimas. Mas essa foto significa muito pra mim. Quando a gente se torna pai, a gente sabe que sua vida mudou completamente. Mas a partir desse dia, eu percebi que eu quero dar o mundo para ele. Não importa todas as dificuldades que a gente for passar. Querendo ou não, eu percebi que talvez eu ter vindo pra cá parece que era destino, sabe? Porque o Dante, dentro da escola dele, ele tem pessoas que orientam e ajudam na fala dele. E hoje, quase 2 anos depois disso, o meu filho ele já tá começando a misturar as palavras. Então, assim, ele ainda não tem a fala tão desenvolvida, ainda tem muita dificuldade de criar frases, mas ele é uma criança especial, ele é uma criança feliz, que tem o pai e a mãe dele apoiando eles. E talvez essa foto seja o dia que eu falei assim. Eu já pensava assim, né? Mas é o dia que eu pensei, eu tenho uma missão. E essa missão é estar com ele. E tanto é que eu sempre tive muito receio de ter um segundo filho. E hoje eu posso dizer que a minha esposa tá grávida de novo. E antes eu tinha muito pensamento assim, será que vai ser uma outra criança autista? Mas hoje, depois da notícia que a gente descobriu estarmos grávidos, eu penso que se for ou não, não importa. Vai vir com muito amor, muito carinho, muito cuidado. E se você ouvir a gente lá no Fatal Erro Nerd, ou não no Fatos, mas no Nada Confidencial, você pode ouvir às vezes o Dante falando no fundo, gritando no fundo, me puxando para poder levar ele ao banheiro. Então, eu amo demais o meu filho. E a condição de ser pai e podcaster às vezes é um desafio, mas o que importa é que ele tá aqui do meu lado e logo o irmão dele ou irmã vai estar por aqui. E é isso, eu queria compartilhar um pouco dessa minha história, que é uma história que particularmente mexe muito comigo. Eu não gosto de divulgar fotos do Dante, mas essa foto é especial para esse episódio, acho que vale a pena. Obrigado aí, pessoal, obrigado, Luiz, por esse espaço e até o próximo episódio. E aí, gostou da história do Vinícius? Eu fiquei sem palavras quando eu ouvi pela primeira vez. Em algum episódio anterior do Memórias, eu disse que ainda ia fazer um episódio pra chorar. Mas assim como outros participantes, você se adiantou, viu, Vinícius? E mais uma vez, eu tive a oportunidade de estar em contato com uma história tão emocionante. Vinícius, um grande abraço pra você, para o Dante, para a mamãe de segunda viagem e para essa nova criança. Desejo muita saúde e força para vocês enfrentarem os desafios do mundo. Todos nós precisamos de saúde e força extra.
E para você, ouvinte do Memórias que gosta de documentário, o Vinícius está com um podcast novo chamado Fatos Podcast. Como vocês ouviram, o Vinícius produz 3 podcasts. O que está na arroba desse episódio, o Fatal Error Nerd, que como ele me disse, é o seu parque de diversões, recheado de nerdices como games, filmes e cultura pop. Além disso, ele tem também o podcast Nada Confidencial, que é para bater papo e debater com pessoas de ideias e visões diferentes a cada episódio. E se você já ouviu o Robson do Futuro, como eu indiquei, vale conferir o episódio com a participação do Igor Jesus, o ser mortal por trás do podcast mais descolado de 2028. E por fim, o Vinícius produz o Fatos Podcast. Esse eu vou acompanhar de pertinho, porque o Fatos é no formato de documentário, e eu adoro documentário. Lá no Fatos você ainda vai encontrar mais episódios, com temas diversos a partir da narrativa de personalidades, acompanhando sua trajetória. Até agora só tem um episódio, mas o Vinícius já me disse que tá produzindo o próximo. No mais, conta pra gente lá no Instagram o que você achou. O perfil é @memoriascast. E ative as notificações para saber das novas publicações. Até o próximo episódio. Tchau!